porros indígenas e brasileiros, e o exército português de português e descendente de português. Fazia 5 anos que o Reino de Portugal não pagava o soldo dos soldados brasileiros. E aí ele, Contidiba, Chaguinhas, Contidiba e outros soldados, outros militares brasileiros se insurgem contra... Se rebelam contra os portugueses, tomam os fortes, atacam uma fragata portuguesa, sustenta essa revolta, que foi uma das revoltas nativistas no Brasil, por 10 dias. E aí são suprimidos e quem era da Baixada morria, e eles decidiram trazer Contidiba e Chaguinhas para serem enforcados no Largo da Forca. O Largo da Liberdade, tem o metrô ali, era uma forca. Então eles são trazidos, passam a última noite do dia 19 de setembro para o dia 20, eles foram mortos no dia 20, na Capela dos Aflitos, numa cela adaptada. Na manhã do dia 20, são levados para o Largo da Forca, onde ficava a forca, obviamente. Colocam a corda no pescoço de Cotindiba, soltam, a forca funciona perfeitamente. E essas mortes eram feitas ali na Liberdade? Em praça pública? Não, era o programa de domingo da galera. Assistiam um enforcamento. Você tem noção? A galera adorava isso. Tem noção de que na Liberdade... A galera ia ver. E na verdade, a intenção era que as pessoas vissem, porque a intenção de enforcamento é um tipo de execução para ser publicizada. A forca funciona funcionando e funciona não funcionando, porque ela funcionando, você vê a pessoa sendo morta, e a presença dela ali serve para você nunca se atrever a desafiar quem manda. Então, vai acabar lá, né? Vai acabar lá. É meio que uma ameaça, então, olha o que tá acontecendo com ele aqui. Exatamente isso. Então, colocam a forca no Cotindiba, que era o parceiro do Chaguinhas, a forca funciona bem. Colocam no pescoço do Chaguinhas, a forca arrebenta a primeira vez. Quando acontecia isso, tinha um membro da igreja que certificava o acontecido e falava: tá interrompida a execução, Deus não quer que esse cara seja morto. Avisaram isso avisaram o comando do exército português, o cara falou: não, esse aí tem que matar. Pegaram outra forca, botaram no pescoço do Chaguinhas, soltaram, ela arrebentou de novo. O povo que gritava clemência passou a gritar liberdade. Mas esse clamor foi ignorado. Aí pegam uma outra forca com um reforço de couro, colocam no pescoço do Chaguinhas, e há duas versões. Uma de que a forca arrebenta de novo, e a outra de que ela não é capaz de matar o Chaguinhas, e aí soltam a forca e ele é morto a pauladas e a facadas. Desde que aconteceu isso, e isso é um relato, já que o pessoal gosta de prova, de evidência e tal, quem faz o relato da execução ou da tentativa de execução por enforcamento do Chaguinhas foi o Regente Feijó. Ele assiste tudo e descreve todos os milagres que aconteceram no centro de São Paulo, onde a gente conhece. E aí o que acontece? Há um processo imediato, quase devocional de Chaguinhas, na forca, que depois de um tempo virou um cruzeiro, e que depois de um tempo virou a igreja da Santa Cruz dos Enforcados, que é aquela forca que fica lá, aquela igreja que fica lá em cima mesmo, do lado da estação. Ali há um processo devocional para Chaguinhas que dizem que é muito bonito, porque eram as mães pretas que mantiveram por 200 anos esse processo, que era de acender as velas para Chaguinhas, as velas para Chaguinhas que não se apagavam nem no vento, nem na chuva. Claro, isso pode ser uma metáfora, né? Quer dizer, você acende na intenção dele, ele virou um grande intercessor. Para mim é um milagreiro do cemitério, porque ele foi sepultado no cemitério dos Aflitos, que não existe mais, em tese. Eu vou contar só a última passagem sobre isso, para não ficar incompleto o papo. A capela, onde é a capela. Então, por que eu falei que é um cemitério que ainda existe? Em 2018, um empresário foi fazer um shopping do lado da Capela dos Aflitos. Eu tô falando que tem gente que a intenção de derrubar era impressionante, porque quando o cara tava fazendo a fundação desse empreendimento, desse shoppingzinho, eles quase derrubaram a capela. A capela é muito frágil. Claro, né? Porque dali do lado, imagina a tremedeira. De taipa de pilão. Quer dizer, e aí o que aconteceu? Quando esse cara começou a fazer as fundações, acharam 9 ossadas. E todo mundo falava não. Porque o cemitério que sucedeu ao cemitério dos Aflitos foi o cemitério da Consolação. Então, eles falaram, não, todo mundo foi levado, não tem mais ossos nenhum, não tem mais corpo aqui. Quando esse cara fez essa fundação em 2018, achou 9 ossadas. Achou 9 ossadas. Então, é isso que a gente tem lá no centro. O centro é encantado, o centro não é amaldiçoado. É encantado. O centro é encantado. Essa é a palavra.
Ó, o Ian Freire, ele falou aqui, ó, uma pergunta aos entrevistados. Padre Cícero Romão Batista seria o maior santo popular do Nordeste? Conhece o Padre Cícero? Conheço o Padre Cícero. Eu acho que ele é um possível. O Padre Cícero que tem idas e vindas. É o Padre Cícero. Padinho Padre Cícero. Padre Cícero. Tem tanta gente, tem tantos. Porque eu falo santo popular, de milagre. O Padre Cícero, ele é realmente um padre que provoca uma devoção, inclusive incomodou muita gente, ele foi excomungado. Interessante, porque o cara que presidiu o processo de excomunhão, é isso o nome? Você que era Excomunhão é quando é... Não fui seminarista. Não força a barra. Ele tá sepultado na cripta da Catedral de Campinas. Ele agora há uma nova, assim, um novo olhar para o Padre Cícero, mas ele também era um padre que tinha esses poderes, certos poderes milagrosos em vida também. Então eu não sei se ele é mais, não conheço tanto lá, mas eu sei que, por exemplo, em Mossoró tem o Jararaca, que era um Lampião era um cangaceiro. Ele era um cangaceiro. Então tem vários dessas entidades populares no Nordeste que são muito... Tem a menina sem nome que apareceu na praia, se eu não me engano, em Pernambuco, que também tinha sinais de violência sexual nela também. Ela foi sepultada, ninguém sabe quem é essa menina. Menina muito jovenzinha, também é uma milagreira muito conhecida no Nordeste. O Nordeste ainda é um lugar que eu não tenho dinheiro, né? Precisa ter dinheiro pra ir. O Nordeste é incrível. E a espiritualidade do Nordeste é incrível. A espiritualidade do Brasil inteiro, mas do Pará é impressionante. No Rio Grande do Sul, no Centro-Oeste. Pô, no Centro-Oeste, o irmão... eu não sou muito do sertanejo. Leonardo morreu. O Leandro morreu. O Leandro... começou a se tornar um milagreiro. As pessoas começaram a visitar o Leandro. O Leandro do Leandro e Leonardo? De verdade. Não sabia. O Leandro começou a se tornar um intercessor, milagreiro. Muito engraçado, porque a gente tem eu que estudo bastante fenômeno de milagreiro de cemitério, existem várias coisas que vão mudando ao longo do tempo. Hoje a gente vive uma ideia de transformação de celebridades ou de pessoas notórias em milagreiro. Um milagreiro, por exemplo, ou uma figura que eu gostava muito, que tá se tornando milagreiro, é o Sócrates, o jogador. Por quê? Tem uma placa de ex-voto. Então já colocando plaquinha lá, né? E ele não é o ele era médico, né? Era médico. Pode ser. Existe um processo devocional do Ayrton Senna, que é muito interessante. Tá vendo? Não começando. Clara Nunes, do São João Batista, é considerada uma milagreira. Então, ao longo dos tempos, não só o tipo de morte dá pra gente considerar como um gatilho para transformar pessoas que morreram em milagreiros de cemitério, mas também hoje há esse olhar também para celebridades. Eu acho bastante interessante isso. E, Vilela, posso me defender rapidinho? Que eu tô vendo nos comentários aqui da galera falando assim: nossa, Daniel negou a existência de Jesus. Neguei nada, gente. Como assim? Neguei nada. Tá vendo, pessoal? Mas sabe o que é engraçado? Porque quando a gente bota em xeque, no sentido, não é em xeque assim, Jesus existiu ou não existiu. Eu não botei, imagina, eu, Daniel Pires, pessoalmente, eu ainda acredito que Jesus histórico existiu. Ainda acredito, tá? Eu não considero como Deus, mas considero que ele existiu. Só que esse é um exercício interessante da gente colocar em xeque ou falar assim, eu não sei se ele existiu. Porque isso acontece muito com outras religiões. Porque é muito fácil você falar que acredita em Jesus, mas quando você fala assim, por exemplo, eu não acredito que que Pombagira, que Maria Padilha não existiu. É ok e não é ok. Não é ok a gente falar de outra religião e colocar em xeque aquilo. Por isso que quando eu falo assim, eu ainda acredito, porque eu ainda realmente acredito. Mas eu já vi muitas pessoas, já levei muitas pessoas no meu podcast, já conversei com muita gente que realmente fala, não, a gente tem provas de que Jesus nunca existiu. Jesus não tem prova física de que ele existiu. E outras falam, não, tem prova. Então por isso que eu sempre falo, eu não consigo provar nada, nem que sim, nem que não. Eu tô sempre no meio. Eu quero ouvir os dois lados. E quando a gente fala assim, eu até li uns comentários falando assim, achei desrespeitoso o Daniel falar que Jesus não existiu. Eu nunca falei isso. Eu falo que eu tô ali no meio, eu quero ouvir os dois lados. E ótimo, aí eu posso fazer minha fé, né? Mas também é um bom exercício para quando a gente for falar de outra religião, por exemplo, ou falar até de fantasma, porque vocês falarem que assim,
assim, nossa, isso daí é brisa, fantasma não existe. É o mesmo desrespeito do que colocar a existência de Jesus em xeque. Porque às vezes é a fé de alguém que não é a sua. A própria ressuscitação. Existem interpretações para ressuscitação que o instante da conversão, você ressuscita Cristo a todo momento que você se converte. A todo momento você tem contato com ele. Toda Então, Páscoa é uma ressurreição nesse sentido. Não existe, não é por questão de prova física, não existe nenhum tipo de evidência da ressuscitação física. O que você tem é o quê? Exato, mas naquele é isso instante, que a gente fala. ele renasce no coração de quem acredita o tempo inteiro, o todo momento. É muito interessante porque isso, eu falo isso que esse, e eu me espelho muito nesse, por isso que a gente fala que Milagreiro de Cemitério nasce do catolicismo não oficial, porque é parecido isso. Você pega uma pessoa que morreu, uma criança, vai virando um milagreiro, um santo, entre aspas, popular. No instante que você vira um devoto, aquela pessoa renasce dentro do seu coração. E é isso interessante porque pra igreja ela não é. Mas lógico, pro povo é. Pro povo é. O povo é. Por E isso acabou. que é milagreiro e não santo popular, porque é do povo. É igual sobre a mãe de Jesus, né? Maria, mãe de Jesus. É só você, por exemplo, pros católicos, eu sempre aprendi que Maria foi assunta ao céu. Ela chega a morrer. Essa é a história que eu ouvia, tá? Ela chega a morrer. Ela é sepultada, e aí naquela época tinha aquele costume, né, de continuar indo à sepultura para limpar o corpo e tal, e quando vão à sepultura de Maria novamente, isso é um dogma da religião católica, quando vão à sepultura de Maria novamente, ela já não está mais lá. O corpo já não está mais lá. O que é ser assunta ao céu para a fé católica? Levada em corpo e alma. Porque ela é considerada também santa. Porque ela é a mãe de Jesus. Eu fico pensando, se o Gabriel chegasse para Maria e falasse, olha, você vai ser a mãe de Jesus. E ela falasse, não. Gente, olha o curso da história mudando. Ela falou, sim, eu sou a serva do Senhor, vambora, eu aceito tudo. E ela foi. Então, pra mim, né, ainda tragam, né, essa coisa de defender Maria, não sou mais católico, mas, cara, Maria, ela foi levada, pros católicos, ela foi levada em corpo e alma. E faz todo sentido essa história pra mim. Agora, se eu acredito que isso realmente aconteceu, cara, eu não sei, entendeu? Eu não sei, pra mim é um dogma de fé super respeitável. Só que você dá um passinho pro lado, pros evangélicos, eles já não acreditam nisso. Ele tá desrespeitando pelo fato dele não acreditar? Não. Ele não está desrespeitando, é a fé dele. Tá desrespeitando se sair chutando. Exato. Existe uma linha tênue ainda de falar assim, olha, Thiago, eu não acredito nisso. Pra mim, Maria faleceu como qualquer outra pessoa, foi sepultada e o corpo dela entrou em decomposição. Essa é a minha fé. Agora fala assim, pelo amor de Deus, Thiago, você vai acreditar nisso daí, que Maria foi assunta? Existe uma linha tênue entre intolerância religiosa e dizer, eu não acredito nisso. Quando você fala que você não acredita, é seu direito de exercer a sua fé. É muito em razão da gente. Esse papo é um papo que ultrapassa até e vai para o nosso cotidiano. Você fala assim, eu respeito o seu direito de ter opinião, mas eu não respeito a sua opinião. Tá tudo bem. Exato. Eu respeito o seu direito de